E a propósito deste dia do farmacêutico, a nossa convidada Filipa Duarte Ramos, farmacêutica e epidemiologista, e que ganhou recentemente o Prémio de Investigação Científica atribuído pela Ordem dos Farmacêuticos. Muito obrigado pela presença. É um trabalho que se baseou nesta doença hereditária e rara, conhecida comumente como doença dos pezinhos. Para quem está lá em casa e não tem muito a consciência do que é que se trata, estamos a falar de uma doença que a prevalência é sobretudo em Portugal e sobretudo numa zona que é Vila do Conde. É muito estranho isso, ou não? Efetivamente é assim. Boa tarde, Miguel. Obrigada pelo convite para estar aqui. De facto, a paramiloidose, ou doença dos pezinhos, como é habitualmente conhecida, é uma doença que Portugal, apesar de ser um país em que somos poucas pessoas, tem aqui o maior foco de doentes. A doença foi descrita pela primeira vez em Portugal por Quirino de Andrade nos anos 50 do século passado e estava confinada efetivamente à zona norte e principalmente ao norte litoral. Portanto, a doença foi descrita pela primeira vez na Póvoa do Varzim e na Vila do Conde. E percebe-se porquê? Há várias teorias mais de âmbito histórico relativamente a essa realidade. Aquilo que nós observamos neste trabalho, em que efetivamente tivemos como objetivo estudar como é que a doença se distribuía a nível do país, é que esta realidade da doença estar confinada a norte já não é a que se verifica nos tempos atuais. Portanto, atualmente a doença tem uma dispersão geográfica quase nacional. Temos uma elevada percentagem de concelhos a nível nacional com doentes, havendo efetivamente e mantendo-se a concentração a norte, nestas zonas que já falámos e também na zona de Pampilhosa da Serra. E atinge sobretudo os jovens. Conseguiram perceber a razão de, sobretudo, serem jovens ativos as vítimas desta doença? Bom, Miguel, este trabalho é um trabalho de epidemiologia, ou seja, nós com este trabalho tivemos como principais objetivos caracterizar a distribuição da doença pelas pessoas afetadas por ela e também a nível geográfico, como já falei. Não estudamos aqui os chamados determinantes de doença, mas aquilo que se sabe e que a literatura também mostra é que Portugal, tal como o Japão, tem doença com um início, caracteriza-se por um padrão de doença com um início jovem. Efetivamente, a idade média de diagnóstico dos doentes ronda os 30 anos. Portanto, são pessoas em idade ativa, são pessoas, esta doença vai provocando um degradar progressivo das condições do doente e da qualidade de vida do doente. Pode ser mortal. Pode ser mortal. Se não tratados, os doentes, cerca de uma década após o diagnóstico, acabam por falecer, porque há compromisso de vários órgãos, e em Portugal ela tem um impacto socioeconómico ainda mais marcado, porque efetivamente atinge a população jovem, ou manifesta-se nesta população jovem. E vocês perceberam também a quantidade de doentes que não têm esses sintomas, porque os há? Os doentes assintomáticos, sim. O nosso estudo, pelas características metodológicas, digamos assim, incidiu fundamentalmente sobre os doentes diagnosticados. Portanto, aquilo que nós sabemos de uma forma geral é que, e é verdade para a paramiloidose, mas também para uma série de outras patologias, é que muitas vezes os doentes que têm sintomas e que têm queixas são a ponta de um iceberg que pode ser maior ou menor depois para baixo d'água, mas o nosso estudo incide principalmente sobre doentes sintomáticos, em que efetivamente aquilo que se vê neste momento, há 2 tratamentos disponíveis para a paramiloidose. Já desde os anos 90 do século passado, estes doentes podem fazer transplante hepático.
com todas, enfim, as limitações do transplante hepático, designadamente a nível de dadores e de órgãos disponíveis, o transplante hepático atrasa a doença, mas não a trava propriamente completamente. E mais recentemente, em 2012, foi lançado para o mercado um medicamento, esse sim, com a capacidade de atrasar a progressão da doença, e estão outros medicamentos em estudo. Mas esta informação que vocês recolheram é muito importante precisamente para a investigação e para o combate à doença. Que tipo de informação é que os clínicos não dispunham até agora? Bom, este trabalho foi um trabalho que, eu devo-lhe confessar, me deu um prazer muito particular estar envolvida nele, porque é um trabalho que nasce da tese de doutoramento de uma colega nossa, da mestre Mónica Inês, que está a fazer o doutoramento dela no IMM, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A equipa de investigação conta com as médicas responsáveis pelos centros de referência a nível nacional. Há 2 centros de referência para tratamento da doença, um no Porto e outro em Lisboa, e é uma equipa pluridisciplinar. Somos mais 2 farmacêuticas e mais 2 neurologistas e investigadores. E, portanto, é uma equipa pluridisciplinar que nos permite olhar de forma multifacetada para a doença. O que é que havia de conhecimento da doença a nível nacional? Os dados que existiam eram a nível da região norte e era uma fotografia já antiga, era uma fotografia com cerca de 20 anos. Portanto, não só era uma fotografia, digamos assim, só de meio corpo, como, para além disso, era uma fotografia que também já estava com falta de nitidez. Nós, com este estudo, aquilo que conseguimos foi, de facto, ter a fotografia a nível nacional, perceber no país quem são estes doentes, onde é que eles se distribuem, onde é que estão e com dados atualizados. E, efetivamente, aquilo que se percebe é a tal alteração do padrão usualmente conhecido da distribuição a norte, portanto, isto já não existe neste momento, a distribuição é uma distribuição nacional. Nós temos 2013 doentes e poderemos dizer, bom, não são muitos, é um por cerca de cada 4 mil habitantes. É verdade, ela é uma doença rara. E o facto de ser uma doença rara significa exatamente isto, que é uma doença que tem poucas pessoas afetadas. Mas também é curioso os dados que nós conseguimos obter, que cerca de 15% dos concelhos a nível nacional, ou seja, em cerca de 25 concelhos a nível nacional, a doença excede o número que a Organização Mundial de Saúde considera para critério de doença rara. Portanto, nós temos concelhos no nosso país onde o número de doentes é tal que a doença já não deverá ser considerada. Exatamente. Filipe Duarte Ramos, obrigado pela sua presença, parabéns pelo prémio e naturalmente pelo estudo que levaram a cabo. Muito obrigada.